selo. O Cheu era uma pessoa que chamava e aconselhava como é que a pessoa tinha que fazer, como é que tinha que levar a vida, como é que tinha que portar-se perante o sócio, e ele sempre me ajudou nesse aspecto. Muitas das vezes costuma-se dizer há um papão que se... ao balneário, não sei o quê. O balneário é feito de jogadores, não é? Mas que às vezes tem os seus problemas, não é? E aí, se os houver, a primeira pessoa a ter que resolver é o capitão. No fundo, é como se há algum problema grave, é como o bombeiro, não é? Se houver um incêndio, a primeira coisa que manda lá para dentro não é gasolina, é de certeza água, depois vai-se saber porquê. O capitão tem um papel crucial. Começou a trabalhar numa fábrica de calçado. Depois, tornou-se profissional das chuteiras. Com elas, correu quilómetros, ora na direita, ora na esquerda. Veloso foi outro ilustre capitão do Benfica. Recebeu a braçadeira de Cheu e carregou até a final da carreira em 1995. Em número de jogos como capitão, só Coluna o bate. Não foi autoritário nem deslumbrante. Veloso impôs-se pelo exemplo. Aos 38 anos, ainda era vê-lo a disputar todos os lances, mesmo que do outro lado estivessem talentos com idade para ser seus filhos. Eu habituei-me a ver o Veloso no Benfica como capitão. Desde que eu cheguei, ele era o capitão da equipa. Bom profissional, uma grande entrega. Era muito difícil passar por ele. Recordo-me que era muito difícil passar por ele, mesmo nos treinos. Ele tinha mesmo, além do valor individual, naturalmente, que tinha aquela ratice que é necessário ter. E mesmo com 37 anos era muito difícil passar por ele. Depois era um jogador muito certinho, raramente falhava. Era um jogador muito útil para qualquer equipa. Tanto fazia de lateral esquerdo como podia fazer de lateral direito, e se lhe pedissem para jogar no meio ele também provavelmente jogava. Por isso eu habituei-me a ver, olhar para o Veloso como capitão. O Benfica teve grandes capitães e penso que as grandes equipes só são grandes equipes quando têm um grande capitão. E o Veloso foi um grande capitão. Tinha o respeito de todos os jogadores, mas mais do que um jogador de diálogo com os companheiros, o Veloso era um jogador de exemplo. O Veloso, pela sua forma de jogar, pela forma de se conduzir na própria cabine, do lado, o Veloso dava exemplo. E isso era seguido pelos companheiros. Porque há jogadores que marcam a sua, digamos, presença pela forma como conseguem dialogar, como conseguem às vezes no campo serem estratégicos, que conseguem eles próprios quase substituir o treinador dentro do campo. E temos casos do próprio Humberto Coelho, um Ricardo Gomes, que eram jogadores desse tipo. O Veloso era mais o jogador do exemplo. O jogador que não dialogava muito, aconselhava, porque era experiente e grande jogador, mas mais exatamente pelo seu exemplo como jogador. Não foi muito difícil porque teve grandes capitães antes de mim. O caso do Humberto Coelho, o Cheu, o Nené, depois pouco tempo o Diamantino. Naturalmente que eu aprendi também um pouco com eles. E, portanto, partindo daí foi fácil depois ser capitão, embora a responsabilidade sempre fosse maior, não em termos futebolísticos mais do que os meus colegas, mas a responsabilidade de tentar chamar a atenção a algumas coisas que poderiam não estar bem, ou puxar pela equipa, ou falar com o árbitro, portanto essa era a minha responsabilidade maior. João Vieira Pinto nasceu para jogar futebol. É por isso que é o único jogador bicampeão mundial de júniores. No Benfica, foi muitas vezes um gênio solitário a remar contra a maré. Em 2000, saiu para o Sporting, dispensado pelo presidente Valde Azevedo. Mas isso pouco pesa no coração de quem ouviu desfazer o mesmo Sporting no mítico 6-3 que deu o campeonato 93-94 ao Benfica. Como jogador, era o oposto do antecessor, mas o seu retrato encaixa bem, depois de Veloso, na galeria dos grandes capitães. João Vieira Pinto. Ó, eu falo do João assim com prazer mesmo. O João, para mim,
foi da nova geração. Se não foi o melhor, é o segundo melhor. João Vieira Pinto, para mim, era completo. Pé esquerdo, pé direito, controle de bola, com aquele tamanho todo. Subia, e depois não é, tu pode subir, mas subia e cabeceava. Tá? João Vieira Pinto foi um dos melhores jogadores que eu joguei eu joguei 20, consegui enganar 27 anos. João Vieira Pinto foi um dos melhores jogadores que eu joguei. E coloco todo mundo junto, os brasileiros, os jugoslavos, todo mundo. O João Vieira Pinto realmente era diferente dos outros. Né? Ele, para mim, era o jogador mais completo, foi um dos jogadores mais completos da sua geração. O João Vieira Pinto era aquele jogador que, creio que, para todos nós jovens, e eu também joguei futebol, era uma inspiração, porque tinha a técnica, tinha a rapidez, tinha tudo aquilo que nós ambicionávamos ter ou desfrutar como jogador de futebol. É certo que não fez parte, infelizmente, do Benfica numa época de ouro, de grandes conquistas, porque os títulos foram relativos, não é? Mais ao nível interno, ao nível nacional, mas marcou de forma incrível, foi um goleador. Creio que fazia tudo, era um jogador que agarrava na bola em qualquer altura, em qualquer espaço do relevado e brilhava, porque facilmente chegava ao golo ou assistia, era imparável. O João era a imagem, eu penso, durante muitos anos do Benfica, mas era muito novo, eu tinha já mais experiência, eu sei que depois de um ano e meio, ele era o capitão e eu era o segundo capitão. O João dizia sempre: Michel, tu tens tantas experiências destas coisas, sabe muito mais que eu, diga-me o que nós devemos fazer no grupo, arranjar as coisas. Mas ele era o português e capitão do Benfica. Eu não queria ser capitão, eu nunca fiz de... Para mim, ser capitão ou não, era indiferente. Embora reconheça que o papel do capitão seja fundamental numa equipe grande, mas eu nunca tive como ambição ser capitão do Benfica. As coisas foram acontecendo naturalmente e na altura fizeram-me aceitar, no fundo, porque eu era a pessoa indicada do ponto de vista deles, que representava a mística do clube, que era ouvido. Enfim, por uma série de coisas, embora dê um trabalhão enorme. Ser capitão de um grandão dá muito trabalho. Simão Sabrosa chegou numa altura em que o Benfica precisava urgentemente de referências. E ele, com a camisola 20 e 2 anos de Barcelona às costas, não tardou a preencher a vaga. Assumiu as responsabilidades de todos os penaltis, livres e cantos. Iniciava quase todas as jogadas de ataque. Dava a marcar e marcava com uma regularidade de fazer inveja a um ponta de lança. Colocou a braçadeira, ganhou a taça em 2004, o campeonato em 2005 e a supertaça seguinte. Quando o Benfica mais precisava de líderes, apareceu Simão. O Simão foi sempre importante no Benfica. Também me lembro do dia em que ele chegou ao Benfica, porque eu trabalhava no clube. Foi muito interessante, foi muito importante o ingresso dele no Benfica, também por razões emocionais. Era um jogador com escola sportinguista, tinha sido vendido por uma maquia muito dilatada, digamos assim, ao Barcelona. O Benfica conseguiu resgatá-lo e ele entrou descomplexadamente, porque alguns jogadores, por terem vestido a camisola do principal rival, isto até é válido do Sporting que vão para o Benfica, o Benfica tem para o Sporting, às vezes há alguns fatores que perturbam um pouco. Não foi o caso do Simão. Ele, no início, admito que não tenha estado muito bem. Lembro dos primeiros 5, 6 jogos. Fez o primeiro grande jogo em Faro e a partir daí explodiu e tornou-se uma pedra fundamental. Teve uma passagem controversa, não é? Porque foi o eterno mal amado do Sporting, porque acabou por vir do rival, para, ainda que depois tenha saído para o Barcelona e depois até vir para o Benfica, é sempre o mal amado, mas muito empenhado como jogador. Ele estava no Benfica e vestia literalmente a camisola pelo Benfica, tudo era Benfica nele, representava o clube da melhor forma, era capitão, e deu-nos momentos também incríveis.
O Simão era um jogador que, pelas características que tinha, era facilmente entusiasma quem assiste a um jogo. É muito rápido, é um jogador cuja supostamente a função dele não é concretizar, mas era muito eficaz, era muito concretizador, conseguia arrastar com ele uma equipa. Não houve uma altura que o Benfica jogava por acaso de lesões, por situação em que havia muitas lesões, não havia ponta de lança fixo, não é? E o Benfica, foi na primeira temporada do Camacho aqui, o Benfica chegou ao fim da época com muitos golos. Era uma frente de ataque muito móvel, com o Simão como referência. O título 2009-2010 já foi conquistado por novos capitães, Nuno Gomes e Luizão. O primeiro devolveu a braçadeira à frente de ataque por onde já não andava desde José Águas. O segundo arrastou-a para o eixo da defesa, à maneira de Humberto. Gomes é a experiência, o desportivismo, o maior goleador português em atividade. Luizão, o líder forte, imperador da defesa e dos golos decisivos. Tem sido sempre uma pedra fundamental no eixo ofensivo do Benfica. Note-se que em 100 anos de história, Nuno Gomes já está no top 10 dos goleadores do Benfica. Isto é revelador. Acho que as pessoas têm de ter um perfil para liderar. E acho que ele tem isso. É isso que é importante, é manter a equipa coesa. Eu lembro-me que houve uma altura que ele não marcava tantos golos quanto era esperado. E eu achava que ele fazia falta mesmo à equipa, pelo facto de é preciso alguém mais velho, com mais experiência, para distribuir o jogo. Acho que isso é importante. E acho que o futebol é um jogo de equipa, não é um jogo de estrelas individuais. Eu acho que o Nuno Gomes é um grande capitão, ou foi, em dia joga muito pouco, mas acho que é um grande capitão. Eu tenho a ideia que fui eu, pela primeira vez, falei numa posição de um jogador que seria um 9,5, porque não é bem um 9, não é bem um 10. O Nuno Gomes é um jogador com qualidades absolutamente únicas. É um jogador que tem um déficit que ele explorou depois do outro lado. Ou seja, é um jogador que não é bom no corpo a corpo, não é bom na luta direta. E precisamente por isso desenvolveu qualidades absolutamente invulgares, de fugir à marcação e de passar a bola ao primeiro toque. E nisso ele é único. Penso que impõe um certo respeito à equipa, é um tipo que é mandão de campo das suas características futebolísticas. O gajo impõe-se através de um porte atlético extraordinário e isso dá-lhe um certo carisma como capitão da equipa. E vê-se, aliás, nos jogos, ele empenha ali uma certa disciplina e uma certa ordem. Eu creio que muito disso surgiu de uma caminhada de alguns anos já ao serviço do Benfica, ou seja, ele percebeu o clube que representava e defendeu da melhor forma e sempre de forma muito consistente e muito válida a presença como capitão ao serviço do Benfica. Portanto, não é preciso ser mais viril, digamos, para fazer impor o seu estatuto de capitão. A verdade é que toda a gente o respeita. Não há ninguém que diga que o Luizão é uma figura
agressiva, ele acaba por ser capitão, impõe-se, defende a equipa.